Espero que vocês estejam bem. Vamos começar hoje o nosso segundo dia dessa temporada do Upgrade. Nós já estamos na 24ª temporada e vocês são bem-vindos aqui. Pessoal que nos assiste depois pelo YouTube, fica o nosso convite para você participar ao vivo aqui com a gente pelo Zoom. E eu gostaria de convidar, então, o pastor Claudomiro, que vai iniciar fazendo uma oração, convidando o nosso Deus para estar presente aqui com a gente. Pastor, por favor, pode orar conosco. Então, oremos. Grande Deus Todo-Poderoso, nossa gratidão pelo privilégio que o Senhor nos dá de, nesta manhã, bem cedinho, podermos ouvir a Tua palavra e também experiências de como podemos desenvolver a missão, conquistando pessoas para o Teu reino. Abençoa nosso irmão e amigo Vinícius, sua família, abençoa todos que estamos aqui assistindo, que o Espírito Santo nos faça gravar a mensagem e possamos não só guardar para nós, mas transmitir àqueles que estão ao nosso redor. Estas bênçãos te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Agora, então, nós vamos louvar a Deus com o hino A Colheita, e eu convido você para cantar nesse momento. Eu quero ir, Senhor.
Muito bem, pessoal. Vamos agora, então, ouvir a mensagem com o Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez. Deus te use poderosamente nesse dia, ao compartilhar um pouco mais da sua história, da palavra de Deus conosco. Muito obrigada por você ter aceitado nosso convite e estar aqui com a gente. Maravilha, então, bom dia pessoal. É bom estarmos juntos mais uma vez às 5 da manhã para acordar o sol, para estudar a palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre esse Deus, né? Que tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Hoje eu queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 14. Se você tiver aí com a sua a Bíblia aí, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em Mateus capítulo 14 e o versículo 29. Diz assim, ó. E disse-lhe, e ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ontem nós falamos sobre chamado, sobre dizer eis-me aqui, né, mesmo sem entender tudo. Mas existe uma parte no chamado que quase ninguém fala tanto, né? Que é que depois do sim, Deus ele começa a nos mover. Ou seja, o movimento com Deus quase sempre vai significa sair do conforto, sair do confortável, sair do conhecido, sair de versões antigas de nós mesmos. Então, aqui, Pedro, ele só viveu o real milagre tinha 12 discípulos ali, mas Pedro se destaca e ele é o único que vive aquele milagre porque ele decidiu sair do barco. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E é interessante porque aqui em Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso 33, que conta essa história, né, Jesus Cristo vem ali sobre as águas, está tendo uma grande tempestade, muitas ondas. De repente, então Pedro avista ali, que sabendo que é Jesus, ele diz assim: Se és tu, no versículo 28, né? Se és tu, manda-me ir até contigo, pois sobre as águas. E Pedro que queria testar Jesus, né? Se verdadeiramente és tu, manda eu andar sobre as águas. Então ele fala, vem. E é interessante porque Jesus Cristo não explica, não entra em detalhes. Ele só fala assim, vem, né? Vem. E Pedro, mesmo não tendo as respostas, mesmo não tendo ou conhecendo ali todo aquele contexto ali, porque veja, tá tendo uma tempestade. Pedro só enxergava Jesus ali no meio daquela tempestade. As ondas, o mar forte, o barco balançava. Só que ele tinha uma palavra. E eu queria que você guardasse isso no coração de vocês. Quando você tiver uma palavra de Deus, vai, porque você só precisa de uma palavra. Em todo o livro de Mateus, ou em todos os evangelhos, toda vez que os discípulos tinham uma palavra de Deus, eles poderiam ir e eles sairiam vencedores. Mas quando eles não tinham uma palavra, eles iriam e seriam fracassados. É tanto que em João capítulo 21, a gente vê lá, depois da morte de Jesus Cristo, Pedro e os discípulos pescando. Só que essa não foi a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi: espera a descida do Espírito Santo. Então, quando vocês receberem o Espírito Santo, então vocês vão sair. Então, essa foi a ordem. Então, Pedro, aqui, saindo do barco, ele demonstra algo que a gente acaba demorando a entender, que é quando Jesus Cristo nos chama, quando nós temos o chamado nele, nós precisamos avançar apesar do medo, avançar apesar das respostas, porque, como eu falei para vocês ontem, o caminho ele vai mostrando à medida que você vai tomando decisões. O caminho vai se abrindo à medida que você vai tomando decisões. O Mar Vermelho só abriu depois que as águas estiveram ali no joelho daquelas pessoas, segundo o Patriarcas e Profetas. Então você percebe que a fé, ela exige coragem, e a fé não é ausência de medo, mas a fé é avançar apesar do medo,
Porque fé não é sentir segurança total, fé é confiar na voz de Jesus que diz: vem. Apesar das dificuldades, apesar das limitações, apesar das ondas ao redor, mas a fé é ir, é avançar. Porque muitos de nós queremos milagres, mas muitos de nós continuamos presos no barco do medo, da história passada, das expectativas dos outros, e por esse motivo a gente, infelizmente, nunca vai viver um real milagre, uma real experiência com Deus, porque viver experiência com Deus exige fé, exige sair do lugar para que Deus possa nos mover e trabalhar através de nós. Em serviço cristão, a gente vê um princípio ali muito forte, que é Deus ele fortalece aqueles que trabalham para ele enquanto trabalham. Veja, Deus, ele vai fortalecendo a gente enquanto a gente está trabalhando para ele, enquanto a gente está agindo, fazendo a nossa parte. Porque o patriarca, o comportador evangelista, ele vai dizer algo básico, mais ou menos assim, que o sucesso, o êxito do sucesso missionário é o poder divino mais o esforço humano. Ou seja, não adianta nada só Deus querer, você precisa também querer e fazer sua parte. E não adianta nada só você querer e se você não tiver uma palavra. É necessário essa combinação. Então, o serviço missionário, ele vai moldando o nosso caráter e nos dando a direção espiritual, porque lembra, o maior interessado em me salvar e salvar a humanidade é Deus e eu sou apenas uma parte importante desse processo para a minha salvação e para a salvação daqueles que estão ao meu redor. E então, quando nós temos fé, quando nós saímos do barco, quando nós saímos da zona de conforto, é que então Deus começa a trabalhar, a conduzir, a nos direcionar, a mostrar o próximo passo e assim a gente vai avançando. Vou contar um pouco mais da minha história para vocês, dando continuidade de ontem. Quando, depois que minha avó faleceu aos 7 anos, como eu já falei para vocês, é, a base da minha infância, então, meio que foi desfeita, né? Porque agora eu fui morar com a minha mãe, a dona Lúcia. Como eu já falei para vocês, foi bem difícil, foi bem intenso, mas aos 14 anos de idade eu fui batizado, na igreja de 27º dia. Só que, como eu falei para vocês, eu não fui batizado porque eu queria. Eu lembro que eu cheguei num domingo, eu nunca, mesmo tendo os meus 14 anos de idade, eu já saía, já ia para vários lugares, mas eu nunca me envolvi com bebidas, com drogas, nada disso. Apesar que eu andava com pessoas que faziam isso, mas essas pessoas nunca deixaram eu fazer ou participar desses momentos com ele. Acho que é Deus que vai, o anjo, né, o meu anjo que vai me protegendo, vai conduzindo, vai guardando a gente. Por quê? Porque na mente dos meninos que eu andava era o seguinte: olha, o Vinícius ele não pode beber, não pode fazer nada porque ele é o nosso motorista. E eu, com meus 14 anos de idade, eu já andava de moto, já dirigia carro. E aí eles iriam para a festa, me levavam, eu não bebia, não fumava, nada disso. E aí sempre eu voltava trazendo o carro e eles bêbados, né? Enfim. E aí um belo dia eu voltei com um amigo de uma festa, o Ismael. Quando eu voltei num domingo, cheguei em casa domingo à noite, deitei no sofá lá de casa, na casa da minha mãe. E é interessante, porque essa memória tá aqui na cabeça, né? Fresquinho. E eu lembro que eu deitei no sofá à noite, naquele domingo, a minha mãe, Dona Lúcia, chegou assim, bateu assim nas minhas pernas e falou assim: Vinícius, hoje vai ter batismo lá na igreja adventista. E hoje você vai se batizar. Aí eu falei assim, mas eu nem conheço a sua igreja, eu nem sei como é que vai ser e tal. Ela falou assim, Vinícius, é o seguinte, ó, você precisa se batizar. Hoje as suas irmãs vão batizar também, e elas querem se batizar, e também você vai se batizar. E aí eu olhei para minha mãe e falei assim, não, eu não vou me batizar agora, deixa eu me batizar em outro momento. Minha mãe olha para mim, Dona Lúcia baixinha, gordinha, fofinha, né? Olha para mim e fala assim, Vinícius, eu vou para a igreja agora. Você vai se batizar hoje, porque se você não se batizar, você vai levar uma pisa, você vai apanhar. E eu falei, eu calculei, pastor Claudio, eu calculei o seguinte: batizar e apanhar, a melhor opção seria batizar, porque eu posso me batizar e seguir a vida do mesmo jeito, né? Esse foi o cálculo que eu fiz, né, Rosana? Esse foi o cálculo que eu fiz, Aline. Então, eu calculei, Anne,
E aí cheguei à conclusão de que me batizar era uma melhor opção. Minha mãe foi, eu fui atrás, muito zangado, muito revoltado, chateado. Cheguei lá, o pastor perguntou: cadê as pessoas que vão batizar? A minha mãe levanta e diz assim: olha, pastor, meu filho vai batizar também. E lá se vai eu para frente, com a cara muito fechada para se batizar. O pastor faz as perguntas, eu fico só calado diante das perguntas dele. E então eu me batizei aos 14 anos de idade. Quando eu me batizei, eu continuei levando a vida normal. Eu não ia para o sábado para a igreja, eu ia para festa, eu seguia a vida normal, né? Para mim, o batismo foi, sabe, algo que aconteceu. Aconteceu ali, batizei e segui a vida normal. E aí fui seguindo a vida. Depois, com os meus 14 anos de idade, eu tava recebendo uma visita e nessa visita eram os comportores evangelistas. Alguém já ouviu falar nessa classe de pessoas abençoadas? Pois é, esses homens e mulheres que têm levado a palavra impressa. E aí, visitando lá minha mãe, e aí perguntou se eu já tinha terminado o ensino médio e tal, e eu falei que não, ainda estava no ensino fundamental, porque eu fui expulso de 5 escolas. E também eu reprovei umas 4, 5 vezes em um ano. Na quinta série eu reprovei várias vezes, eu acho que umas 3 a 4 vezes eu reprovei de ficar repetindo um ano. É, Porque não era nem falta de conhecimento, sabe? Porque eu não queria mesmo estudar, sabe? Para mim, estudo não fazia sentido naquele momento. Enfim. E aí, aqueles comportou visitando a minha mãe, perguntou: "E por que você não manda seu filho para ser um comportor?" Eu com meus 15 anos de idade. E aí, ele me falando sobre as coisas legais e tal. E eu falei assim: olha, isso é uma boa ideia. Isso é algo legal. E então, a minha mãe falou assim: Vinícius, você quer comportar? E eu falei assim: quero comportar. E aí, a comportagem, a campanha ia ser na capital do Maranhão, aqui em São Luís. É mais ou menos umas 6 a 8 horas da minha casa, aqui de Timon. E aí a gente arrumou as coisas. Eu passei uma semana chorando, mas é minha mãe. Por incrível que pareça, Rosana, passei uma semana ali chorando, com a minha mãe chorando, chorando. E eu falo assim: essa é pra mim mesmo? Né? Nunca tinha saído de Timon, nunca tinha saído de perto da minha mãe. Então a gente decidiu ir e aí eu fui para comportar. Era um ambiente novo, uma realidade diferente, desafios novos. Eu não sabia o que ia comer, o que ia vestir, o que ia beber. Só estava lá comportando. E sabe o que eu percebi durante isso? Eu percebi que enquanto eu pensava que eu estava apenas mudando de cidade, Deus ele estava moldando a minha mentalidade. Deus estava moldando o Vinícius. Porque a comportagem, para mim, não foi apenas um trabalho, foi um processo onde Deus utilizou para construir disciplina que eu não tinha, me dar propósito, me dar identidade que eu não tinha em Cristo e aumentar a minha fé. Percebendo que Deus, ele, a partir dali, de maneira muito clara, muito visível, ia cuidar de mim. Eu comportei dos 15 até os 20 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu fui convidado para liderar campanhas. Na minha primeira campanha que a gente liderou lá, a gente bateu um recorde de venda, na campanha do Sonho no Alto. E aí, a partir de então, eu imergi, sabe? Em missão, em comportagem. Naquele período, eu tentei algumas vezes fazer o vestibular de teologia, não passei. Hoje eu tenho compreensão porque eu não passei, naquele momento eu não tinha. Então, até os 20 anos, eu comportei. E aí eu parei de comportar. Né? Parei de comportar, por tentar várias vezes teologia, não tinha passado. E aí eu volto, então, para a minha cidade. Mas eu só queria contar algo para vocês da comportagem, rapidamente, de vários milagres que eu vivi, mas um deles eu nunca vou esquecer. Enquanto eu comportava, você sabe que Comportage, para quem não sabe, Comportage é um projeto da Igreja Adventista para jovens que desejam estudar em uma de nossas faculdades. E eu aconselho, se você é jovem, se você, independente da sua idade, passe pela experiência da Comportage. Vá comportar. E talvez hoje você acordou e talvez Deus me colocou hoje para falar para você isso. Vai comportar. Vai viver coisas novas com Deus. Vai viver o extraordinário com Deus.
E um dos milagres que eu vivi na Comportagem foi um dia eu comportando. Você tem que vender revista para poder comprar ali o seu almoço. E aí deu meio-dia e nada de revista. Deu 1 hora da tarde, nada de revista, de vender revista, nada de almoço. Eu ligo para minha mãe, a dona Lúcia. Quando eu ligo para ela, eu falo assim: mãe, eu ainda não vendi a revista. Ainda não vendi a revista. Você não consegue fazer uma transferência, né? Porque naquele período não tinha o Pix, né? E aí eu falo assim: mãe, consegue fazer uma transferência para mim, para eu poder comprar o almoço? E aí a minha mãe falou isso, e eu nunca vou esquecer. Vinícius, o trabalho é de Deus, você está trabalhando para Deus, e Deus ele vai mandar o recurso para você almoçar hoje. Meu filho, que Deus te abençoe. Desligou o telefone. Irmãos, amigos, para mim aquilo foi tão assim, aquela sensação de abandono, sabe, da minha mãe, tipo, puxa, minha mãe, aquela que poderia fazer uma transferência para que eu pudesse almoçar, me falou isso. E aí tudo bem, né? Não tem outra opção, só tinha minha mãe para pedir transferência. Então eu fui bater na próxima casa. Quando eu bati na próxima porta, assim, bati. A pessoa abre a porta e fala assim: é o Vinícius? Aí eu, sim, sou o Vinícius, sou estudante, tô aqui vendendo material e tudo mais. Eu falei assim: sim, Vinícius, a gente já estava te esperando. Aí eu me esperando, aí vamos almoçar. Eu tava te esperando pra gente almoçar juntos. Eu entro ali naquela casa e lá tem um banquete, assim, né? Um almoço, as panelas, os pratos ali, tudo certinho. E aí aquela família falou assim: Vinícius, nós vamos almoçar primeiro, depois você mostra o que você tá vendendo, tá bom? Aí eu, tudo bem. Sentei ali, irmãos, almocei. No final, vendi todo aquele kit de material que eu tinha, os livros. E depois quando fiz a oração, e fui embora. E ali eu comecei a entender ainda mais que aqueles que trabalham para Deus jamais passará fome, porque Deus ele providencia todas as necessidades que temos. E o comportor evangelista Ellen White ela vai dizer que Deus tem mil e uma maneiras de prover aquilo que necessitamos. Só que para que Deus possa prover, número um, a gente precisa sair do barco. Porque o barco muitas vezes é a nossa zona de conforto, o barco muitas vezes é o nosso, a nossa estabilidade, a nossa segurança. E infelizmente Deus ele não vai trabalhar em você na zona de conforto, porque se ele faz isso, ele está reforçando a ideia para você permanecer dentro do barco. Para viver milagres é necessário sair do barco, é necessário fé. E então eu entendi que Deus cuidaria de mim. E por incrível que pareça, irmão, desde os meus 15 anos de idade até hoje, os meus 28 anos de idade, Deus tem cuidado de mim. Deus tem mantido a minha vida, Deus tem me dado várias outras experiências que eu precisaria talvez de muito tempo aqui para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito em mim e através de mim pelo poder do seu Santo Espírito. Mas é necessário fé. É necessário sair do barco. Talvez você nunca tenha saído fisicamente da sua cidade, mas Deus está tentando te tirar de alguns lugares internos, talvez os pensamentos que te limitam, os rótulos do passado, decisões que nasceram das decisões que não nasceram da sua própria fé, porque chega um momento em que a fé ela precisa deixar de ser dada. A fé ela precisa se tornar algo pessoal. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: você está vivendo uma fé porque alguém decidiu por você ou porque você decidiu caminhar com Jesus? Sabe, a nossa oração hoje deve ser, Senhor, existe pessoas que precisam te conhecer e muitas delas irão conhecer através de eu sair do barco, através de eu exigir, de eu ousar mais, de eu ter mais fé. Então, hoje a nossa oração deve ser, Senhor, me tira do barco, me tira da zona de conforto, me tira do lugar que o Senhor não sonhou para mim. Me tira do lugar que o Senhor não planejou para mim. Me leva, Senhor, para onde o Senhor desejar. Assim como o Senhor fez com Pedro, vem, nós queremos ouvir essa voz hoje dizendo: vem. Nós queremos responder com coragem, com fé,
dando o próximo passo. E o próximo passo, irmãos, ele é necessário, ele é você que precisa dar. O próximo passo Deus não vai dar para você. Você tem uma palavra, você agora precisa exercitar fé, você precisa agora sair do barco para que você possa então viver o extraordinário, porque Deus ele quer fazer grandes coisas através de você, através da sua vida e principalmente em você. Só que é necessário fé. Então, quando eu cheguei ali em São Luís, eu comecei a viver uma nova fase. E foi quando eu percebi, irmãos, que fé, que missão, ela não começa com grandes discursos, ela não começa com plateia. A missão ela começa com o serviço. Foi ali que eu aprendi a falar melhor, foi ali que eu aprendi a viver realmente o cristianismo, foi ali que eu aprendi que antes de falar nós precisamos amar, que antes da gente ensinar nós precisamos servir. Só que amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque servir vem antes de falar. Porque Deus ele vai usar nossas atitudes simples para alcançar pessoas em lugares totalmente diferentes, desde que eu saia do barco. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos convidou a sair do barco, a sair da zona de conforto, a sair das zonas limitantes, a sair de pensamentos e rótulos que nos colocaram. Muitos de nós nascemos na igreja de 27º dia e temos uma fé herdada, mas nós não queremos uma fé herdada, nós queremos uma fé pessoal, nós queremos tornar isso pessoal contigo. Então, por favor, meu Deus, ajuda-nos a caminhar contigo, ajuda-nos a termos experiência contigo, ajuda-nos, ó Deus, a andar assim como Enoque andou contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ousar mais, a sair da zona de conforto e viver o extraordinário contigo. Porque a fé, servir ao Senhor, exige coragem, exige ousadia. Então nos ajuda, ó Pai, nos dá as características necessárias e coloca em nós o desejo de poder te servir cada vez mais para que sejamos bênção no, onde estamos e termos a sensibilidade para entender qual o próximo passo e para onde desejamos e para onde o Senhor deseja que então possamos ir, que possamos estar sensível a isso e avançar, ó Deus. Apesar do medo, apesar dos recursos, apesar de tudo aquilo que está diante de nós, ajuda-nos a avançar, porque temos uma palavra, e se temos uma palavra, não temos que temer a nada. Nos ajuda, ó Pai, nos dê um bom dia, permaneça conosco, nos ajuda a caminhar diariamente com o Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Vinícius, pela palavra de hoje, pela mensagem, que gostoso ouvir a reflexão da vida sobre o pai, sobre sair do barco e, e da sua história também, né? A parte da sua história, como que Deus foi trabalhando e agindo. Bom, vamos então tirar uma foto da tela aqui, se alguém quiser abrir a câmera. E para quem aí nos assiste no YouTube, daqui a pouco nós vamos para a turma da calçada, que só quem está aqui no Zoom participa. Então, nosso convite para você participar ao vivo aqui com a gente e participar agora de um bate-papo que a gente tem agora. Vamos tirar a foto, então? 1, 2, 3. Muito bem, pessoal. Compartilhem aí nas suas redes sociais, como o Vinícius falou ontem, né? Deixa ali um comentário ali no grupo para incentivar outras pessoas a acordarem cedo, estar aqui conosco também. E nas suas redes sociais, na sua comunidade, né? Seu grupo ao seu redor, família, seus amigos, convide o pessoal para estar aqui com a gente. Então, para quem nos assiste no YouTube, até amanhã e nós continuamos aqui no bate-papo.